Vou dar início à apresentação da disciplina de Semântica da Língua Portuguesa, do professor Vanberg Bessa, das alunas Cauane e Cássia, Ana, Elma, Gabriele e Viviane, do sexto período noturno de Licenciatura em Letras. O livro A Semântica de Pierre Giraldi. Capítulo 4. As mudanças de sentido, suas causas. A nominação. A nominação à língua assegura sua dupla função cognitiva e expressiva. Portanto, uma nominação cognitiva é quando uma coisa recebe um nome, seja porque ela ainda não tem ou porque o nome que ela tem assegura na função. Vamos explanar cada uma delas agora detalhadamente. Primeiro, a nominação cognitiva. A nominação cognitiva é a mudança de sentido. É quando damos uma coisa um nome que já pertence a outra coisa, com a qual associamos, que é basicamente a associação por similaridade. Já a metáfora constitui um dos modos constantes da nominação, dita popular. Metáfora é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparações. Usando a figurinha, dá para expor, para vocês entenderem como é empregada na prática a metáfora. Na figurinha, vocês podem notar que a mulher indaga o homem a respeito das suas condições, porque ele está sujo. E ele usa uma metáfora para dizer que está sujo por ter abraçado um candidato corrupto, um candidato ficha suja. Em todos os casos, a nominação é motivada. Trata-se de designar um ser ou um objeto originalmente pouco empregado no uso corrente. Na sinedoque e na metonímia, a coisa recebeu o nome de uma outra coisa com a qual ela se acha em contato. Todo e parte do produto e produtor, instrumento e ação, e etc. A transparência tem ao mesmo tempo a sua fonte, que é chamada de uma elipse. Já a nominação expressiva é quando se cria um nome para designar a coisa sobre um certo aspecto, sobre outro aspecto. Força emotiva subconsciente. As formações expressivas, evidenciando o papel da afetividade nas mudanças de sentido, confirmam a análise funcional da significação. A língua tem dupla função, sendo a um só tempo instrumento da comunicação cognitiva e meio de expressão. Em qualquer emoção que nós sentimos, emoção violenta, como a cólera, o amor, o entusiasmo, é que podem surgir as palavras mais imprevistas. As palavras, elas não exprimem somente as nossas emoções, mas também as nossas obsessões difusas, indeterminadas ou até mesmo retraídas pelas proibições, sejam elas individuais ou sociais. Alguns semanticistas, eles veem nessa força emotiva subconsciente as principais causas das mudanças de sentido. Vejamos agora os tabus e eufemismo. Uma palavra é um complexo de associações, como, por exemplo, a sífilis. Ela não evoca somente uma certa doença, mas também o conjunto das circunstâncias em que ela é contraída. Quando falamos em sífilis, vem logo aquele julgamento depreciativo, da opinião pública. É por isso que se procura sempre um substituto para tal palavra, como, por exemplo, doença italiana. Essas palavras, elas amenizam por um tempo essa associação desagradável que nós temos de certa expressão, certa palavra. A decência nos proíbe imagens obscenas ou desagradáveis. O preciosismo chegou até banir, incalcular, conciliar de seu vocabulário. Por cortesia, também se costuma evitar algumas evocações desagradáveis. Como, por exemplo, não se fala de corda na casa de um enforcado. Morto. Nós costumamos substituir defunto, morto por defunto ou desaparecido. Esses substitutos que nós utilizamos baseiam-se em um processo psicoassociativo de natureza particular.
não se trata mais de motivar, mas sim de impedir a associação. Esse é o eufemismo. O eufemismo, ele recorre muitas vezes às mudanças de sentido. Costumamos dizer por perífrase a casinha, o quartinho, para se indicar o mictório. O mictório que é um lugar exclusivo para urinar. Esses termos, essas substituições que nós utilizamos, são por palavras mais suaves, para minimizar o peso de certas palavras, é o eufemismo. Por metonímese, do que associamos a coisas proibidas às coisas vizinhas. Já no tabu é diferente, não se trata mais de uma simples associação, mas da identificação do nome da coisa, como por exemplo, o nome diabo é o próprio diabo. No tabu, você não vai mais instigar essa associação, porque você já vai falar de uma coisa, sendo que é a própria coisa, como por exemplo o diabo é o próprio diabo. Mas existem vários tabus linguísticos, e eles deixaram grandes marcas até hoje nas línguas modernas. Os tabus linguísticos, eles proíbem nomes de todas as coisas sagradas e perigosas nas línguas primitivas. Esse tabu, ele fala que se alguém não se abstiver de falar uma expressão vedada, ele ficará sujeito à infelicidade ou a outras desgraças. Bom, pessoal, dando continuidade, a economia da palavra é uma fonte de mudanças de sentido condicionada pelo princípio do menor esforço. A elipse é a mais comum das forças desse processo. Por exemplo, a cidade capital da França, que vem a ser a capital da França, e em seguida a capital. A elipse ela está ligada ao contexto. A capital, na França, designa Paris, na medida em que se sabe que se trata de uma cidade, e de uma cidade francesa. Trata de um dos sentidos contextuais da palavra, mas torna-se inútil especificá-la, porque está implícito no enunciado. É uma supressão de um termo que pode ser facilmente subtendido pelo contexto linguístico ou pela situação. A economia pode atacar as próprias palavras, havendo truncamento, como no exemplo, veículo, automóvel, que vem a ser automóvel, e em seguida, auto. E um outro exemplo, houve um erro de digitação aqui, mas um outro exemplo é cinematógrafo, que vem a ser cinema, e em seguida, cine. Esse processo de truncamento é um processo de formação das palavras a partir da supressão de segmentos da palavra matriz. A clareza da comunicação. A palavra se encontra colocada sempre em um contexto que especifica seu sentido, ou seja, não há como confundir. Como no exemplo, escrever com a pena, não há como confundir com ter pena de alguém. E no outro exemplo, um verso do poema, não há como confundir com verso de uma página. Na língua, o mesmo conceito ele pode ter vários nomes e um mesmo nome pode significar vários conceitos. No caso que nós temos exemplos do mesmo nome com conceitos diferentes. E tendo conhecimento de cada conceito, não há como confundir. Portanto, quando lemos escrever com uma pena, não confundimos ter pena de alguém. Não confundimos com ter pena de alguém. Os deslocamentos daí resultantes são de 3 tipos: a mudança da natureza do referente, a mudança do conhecimento que temos do referente e a mudança da nossa atitude subjetiva em relação ao referente. Na mudança da natureza do referente, é o que frequentemente se dá no caso da produção da técnica. O fuzil não é mais uma arma de pedra, a pena não é mais uma pena de pássaro, o papel não é mais aquela folha de papiro, a realeza e o matrimônio, o parlamento, não são mais o que eles eram outrora. Na mudança do conhecimento que temos do referente, a ciência vai nos mostrar novos aspectos do real. E, para tanto, ela não cria novos termos. O conteúdo das palavras se modifica.
A nossa eletricidade, ela não é a de Franklin, o nosso átomo não é o de Pitágoras, nem mesmo o de Berthelot. E continuamos a dizer que o Sol se deita e se levanta. Na mudança da nossa atitude subjetiva em relação ao referente, com as circunstâncias, o hábito e a propaganda, as ideias que fazemos do comunismo, da delinquência infantil, no divórcio, apresentam-se mudadas. E com tais mudanças muda também o valor afetivo e o conteúdo nacional dessa palavra. Dando continuidade ao trabalho, eu irei falar um pouco sobre contágio. O contágio é quando duas pessoas ficam em contato, podem reagir uma sobre a outra, havendo então o contágio. O contágio ele pode ser de origem sintática, quando duas palavras se encontram em certas construções. Nós temos também o contágio fonético, que é quando há um cruzamento de duas formas, como nas corruptelas populares ou nos trocadilhos. Neste caso, é quando palavras de sons parecidos se cruzam, podendo passar para a língua, principalmente bilíngues, onde facilmente ocorrerá uma confusão entre idiomas. Como a gente pode ver no exemplo abaixo, houve o contágio, porque houve um cruzamento de sons parecidos, ou seja, de palavras que são bem parecidas em idiomas diferentes. Nós temos o contágio semântico, como, por exemplo, no caso de recouvrir e recouvrer, recouvrir e recobrar, são duas palavras de sentido muitas vezes confundidos em francês. Nós podemos perceber que o bilinguismo ele favorece muito no contágio semântico. Tais contaminações semânticas tornam-se dificilmente perceptíveis quando não alteram a forma e nem o sentido de base das palavras, mas desempenham de forma mais discreta um papel importante na vida da linguagem. Nós temos a etimologia popular. A etimologia popular ou falsa etimologia, também chamada de derivação paronímica, é uma forma de contágio, uma confusão do espírito de pessoas pouco cultas, o que faz com que se atribua a palavras uma origem e uma formação fantasista. Neste caso, o valor da palavra muda e, consequentemente, vai mudar o sentido da palavra. Agora que falamos das causas, falaremos da classificação das causas. Existem muitos tipos de causas e por isso que há essa necessidade de classificá-las. Entre essas classificações, a mais coerente é a de Meillet, que é corrigida por Nirop. Dentre essas causas, a gente tem causas históricas, causas linguísticas, causas sociais e causas psicológicas. As causas históricas ou mudança nas ciências, nas técnicas, nas instituições e nos costumes acarretam em quê? Numa mudança de coisas sem mudança do nome e que, portanto, só atinge diretamente o sistema da língua. Eu vou exemplificar o seguinte, com o termo fuzil, que já foi tratado, e dizer o seguinte, que a coisa mudou, mas não houve mudança no nome. Antes, fuzil era considerado uma arma de pedra. Hoje, a gente sabe que fuzil é uma arma de fogo. No segundo, causas linguísticas ou mudanças devido a causas fonéticas, morfológicas ou sintáticas, que podemos dizer que é contágio, etimologia, popular, conflitos homonímicos e elipse. Nessas causas linguísticas, eu quero exemplificar o seguinte, da economia na palavra, né? E de como a economia da palavra pode atacar a palavra e o que isso quer dizer. O que quer dizer isso? Que há um truncamento, um corte na palavra, e o exemplo que eu usarei é o da motocicleta, que a maioria chama de moto. Então, houve um truncamento dessa palavra, podemos concluir que
esta palavra é atacada pela economia com o que falamos e escrevemos. O próximo são as causas sociais, empréstimos sociais e deslocamento da área social da palavra, especialização ou generalização, que acarreta o deslocamento da sua área semântica, uma restrição ou extensão. Aqui ressaltaremos a questão da generalização, e eu vou retomar um termo, arriver, que é em francês, que é náutico, né? Um termo náutico, que significava atingir a margem. Logo em seguida, essa palavra ela se generalizou com valor estilístico e o seu sentido passou de somente atingir a margem e passou a atingir qualquer ponto. Então, o próximo, causas psicológicas, procura expressividade, tabus, eufemismo e força emotiva. É importante ressaltar também que esse quarto grupo não está na classificação original de Mehler. Então, para poder exemplificar ele, eu vou usar o exemplo de eufemismo, mas antes vamos ter que retomar o conceito de eufemismo, que é o quê? Que é a alteração de expressões desagradáveis. Quando eu não tenho a intenção de chocar, de ser grosseiro com alguém, eu faço uso do eufemismo para amenizar. Exemplo, quando eu quero amenizar a frase Maria mentiu. A gente sabe que muita gente não gosta de ser chamada de mentiroso, então eu posso simplesmente usar Maria faltou com a verdade. Agora, a distinção entre causas externas e causas internas. As causas internas, elas têm a sua fonte nas coisas denominadas e na visão que elas têm locutores. As causas internas se atêm às formas linguísticas e às suas relações no seio do sistema da língua. Essa foi nossa apresentação de semântica, onde tratamos do capítulo 4 do livro de Pierre Giraldi e onde podemos compreender as causas das mudanças de sentido. Agradecemos a compreensão.